Este é o programa Entrevista do Mês, uma parceria da Coordenadoria de Comunicação Social da USP com o Serviço de Comunicação Social da FEFELESH. Temos hoje a satisfação em receber os professores Jorge Raffo e Francisco Scarlato, do Departamento de Geografia, falando um pouco sobre suas áreas de pesquisa e sobre a geografia no Brasil. Para começar a nossa entrevista, professor Scarlato, qual seria a importância da geografia para a sociedade e como o geógrafo pode contribuir para a sua melhoria? Bem, a primeira questão que se coloca é definir o grau de importância dentro de uma área do conhecimento, nem sempre é fácil. A primeira que eu colocaria, que quase sempre é negligenciada, é a importância da geografia para o ensino, né? Na formação de uma consciência cidadã, mas, diferentemente das outras disciplinas, essa consciência sempre o professor procura passá-la através de uma dimensão da sua relação com o seu cotidiano, com o espaço e cotidiano. Agora, fora da área do aprendizado, da área de ensino, eu acho que a geografia ela permite, por ser uma área de conhecimento que representa a interação de muitos elementos como sociedade e natureza, ela está muito preocupada em perceber que nesse processo de produção do território, de ocupação do território, a sociedade, através dos tempos, foi gerando conflitos de apropriação, né? E o geógrafo, por ter essa visão de totalidade desses processos de interação entre sociedade e espaço, ele está sempre atento para fazer essa leitura, né, do processo de estruturação do território. Agora, o geógrafo, na verdade, em relação dessa questão, ele é um indivíduo que tem essa visão de totalidade dos conflitos e das contradições, das perturbações no arranjo do território. Ele não é um especialista, mas ele tem essa visão e ele pode trabalhar em equipes de planejamento como um bom coordenador, porque eles têm, né, a possibilidade de perceber as áreas de atrito, áreas de conflito. Exemplo, no espaço urbano, problema de trânsito, conflitos de congestionamento, e aí, trabalhando junto com a cartografia, é possível você detectar, vendo a cidade enquanto um todo, os pontos de estrangulamento, fazer um estudo dos deslocamentos da massa da população e contribuir para propor, na verdade, soluções. É difícil falar em geografia sem falar em cartografia. É difícil falar em interações entre sociedade e natureza, conflitos, atritos, na estruturação do território, se você não tem isso representado através de uma área de conhecimento que é a cartografia. Então, eu acho que o geógrafo, na minha forma de ver, na medida que ele não é especialista, né, ele não tem especialidades muito bem definidas, ele tem essa visão de conjunto dos problemas, seja do campo, seja da cidade. Então, colaborar, né, na detecção desses problemas e propor ajudas e soluções, eu acho que ele está bem instrumentalizado e capacitado. E qual é a situação das mudanças teórico-metodológicas em geografia no Brasil? Realmente a geografia, através, vamos dizer assim, dos séculos, né? Ela veio sofrendo mudanças no plano teórico, metodológico. Eu acho que o grande avanço foi que a geografia deixou de ser uma área do conhecimento de puro processo de descrição de fenômenos. Não quer dizer que a descrição não seja importante. A descrição é um fenômeno importante, eu acho que em qualquer área do conhecimento. Mas, na medida que a sociedade foi exigindo mais o processo da ação, da intervenção do geógrafo, o geógrafo começou a se preocupar mais com a dinâmica da estruturação do território. Desses processos que eu acabei de falar agora há pouco, das interações entre fenômenos, né? E ter uma visão mais crítica de que o espaço não é alguma coisa dado.
né? O espaço é produto de uma dinâmica do trabalho de uma sociedade e, portanto, a metodologia, o método de compreensão da dinâmica desse espaço teve que se modificar. A simples descrição realmente tornou-se insuficiente para explicar a dinâmica do processo histórico, né? Dessas mudanças que vêm acontecendo no espaço. Uhum. E como professor do Departamento de Geografia, o senhor poderia dizer como o departamento tem lidado com as mudanças na licenciatura? Olha, essa é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu venho acompanhando há muitos anos, desde a época da professora Ada, que foi a pró-reitora de graduação. A licenciatura deixou de ser a prima pobre da universidade, porque a universidade até então era sempre concebida sob a ótica do bacharelado. Quer dizer, a universidade era, na verdade, o lugar onde se produzia a ciência e o conhecimento, mas não existia uma preocupação com a formação da escola básica. Então, a escola básica era vista como alguma coisa menor. Então, eu colocaria nesses últimos 10 anos, que a pré-história do movimento da licenciatura, né, que está nesses 10 anos, que avançou bastante, com a criação da CIL, que é a Comissão Interunidades de Licenciatura, quando a formação de professor foi assumida diretamente pela reitoria. E o Departamento de Geografia, por muito tempo, ficou resistente a essa mudança. Mas hoje, felizmente, o departamento compreendeu que a única possibilidade de formar um bom professor de geografia é essa interação entre o departamento e a CIL, que é essa Comissão Interunidade de Licenciatura, que hoje, na verdade, ela está centrada não mais na Faculdade de Educação, mas centrada na reitoria. E a geografia está em sintonia hoje com essa reforma estratégica, que eu acho de um valor inestimável. Bom, professor Jorge, o senhor é especialista em cartografia digital, né? Em que medida o computador e a internet têm sido utilizados pelos professores no Departamento de Geografia e na sua disciplina, que é a cartografia? Bom, o computador e os métodos digitais, nos últimos anos, têm participado cada vez mais no ensino, no departamento. Faz 3 ou 4 anos, eram muito poucos os professores que utilizavam, por exemplo, um data show na sala de aula com um computador. E hoje, a maioria dos professores já ministram suas aulas utilizando esses recursos tecnológicos. Nos cursos de cartografia, em particular, procuramos que os alunos utilizem os recursos tecnológicos. Inclusive, eu, por exemplo, nas minhas aulas, mando sempre deveres de casa, e os alunos têm que fazer eles, a maioria dos exercícios, utilizando o computador e utilizando especialmente a internet. A internet está sendo o grande... nossa memória auxiliar, e cada vez mais está participando na questão do ensino. De alguma forma, as bibliotecas tradicionais em papel, embora eu gosto muito dos livros em papel, mas aparentemente estão sendo substituídos pelas bibliotecas virtuais. Esse é um processo talvez um pouco mais resistido pelas gerações mais antigas, mas as novas gerações, os jovens,
estão intimamente ligados ao computador e especialmente à internet. Seria desejável que a cartografia digital, cursos de cartografia digital, fossem inclusive disciplinas obrigatórias no departamento, mas ainda não chegamos a esse nível. Embora há um sentir, inclusive na comunidade dos professores da área cartográfica e especialmente na comunidade dos alunos. Há muitos alunos que já estão sentindo a necessidade de ter uma vivência maior com relação a esses recursos tecnológicos. Se escuta falar bastante de geoprocessamento e da geomática. Quais seriam as diferenças entre as duas disciplinas? Bom, na realidade, o geoprocessamento foi uma palavra que surgiu quando as velhas disciplinas, os velhos métodos que geraram a cartografia do Brasil e do mundo foram incorporando recursos computacionais. De aí surgiu a palavra geoprocessamento. É uma palavra que resultou da combinação do conceito geo, que é terra, da deusa Gea dos gregos, e geoprocessamento representando a questão computacional. Posteriormente, de aí surgiu a palavra geoinformática. Essa palavra geoinformática, com o uso dela, acabou sendo a palavra geomática. Então, geoprocessamento e geomática essencialmente são a mesma coisa. São duas formas de falar de um mesmo assunto. E esse assunto é o conjunto de conhecimentos referentes à representação e à medida da forma e dimensões da Terra através dos meios computacionais e da tecnologia atual. Tem-se falado bastante também de sistemas de informações geográficas. Esse tipo de atividade pode ser um mercado de trabalho interessante para o geógrafo? Os sistemas de informações geográficas formam parte da geomática ou do geoprocessamento. São um dos recursos destas atividades. Aliás, talvez seja o recurso mais importante. E o espaço profissional para os geógrafos é extraordinariamente grande. É um mercado de trabalho que aumenta em forma exponencial dia a dia, e nós temos a experiência que nossos alunos, os alunos do departamento, eles procuram estágio, sendo alunos, e quando procuram estágio, chegam a um lugar e falam: eu sou aluno de geografia, estou precisando fazer um estágio, estou querendo fazer um estágio. Uma das primeiras perguntas que eles encontram, tanto nas empresas privadas como nas instituições públicas, é se eles conhecem geoprocessamento ou se eles conhecem sistema de informações geográficas. Essa é uma grande ferramenta. Hoje, tudo que seja cartográfico é feito através desses recursos. E esses recursos permitem também, além de ser um excelente mercado de trabalho, permitem também uma série de estudos que antigamente, com os métodos tradicionais da cartografia, eram quase impossíveis de se pensar.
Então, não é só um mercado de trabalho interessante, é também o sistema de informação geográfica um recurso de pesquisa extremamente importante para o geógrafo. Eu acho que isso que o professor está falando, aquela pergunta que você fez da possibilidade de contribuição do geógrafo, né, para a sociedade, e nos avanços teóricos da geografia, tem uma área da geografia hoje que avança muito, que são os estudos ambientais, né, que é um campo que se abriu. A questão do impacto sobre a natureza, zonas de risco. E realmente hoje pensar em estudos, qualquer forma de pesquisa que vai trabalhar com as questões. Tem até no nosso departamento a cartografia ambiental, que é uma disciplina nova que se introduziu no departamento em função, né, dessa riqueza que a cartografia pode representar para esse avanço teórico e metodológico que a geografia teve em relação aos estudos ambientais. E ela, sem dúvida nenhuma, das áreas das ciências humanas, é a que está mais bem instrumentalizada, porque ela tem do lado a cartografia, e é aquela que estuda, geralmente, a interação entre sociedade e natureza. E a tecnologia do GPS, ela pode ser importante também para a geografia? A tecnologia do GPS é uma tecnologia muito nova, historicamente, já tem 20 anos, em sentido amplo na sociedade, mas é historicamente uma tecnologia muito nova e realmente é extremamente importante como ferramenta de apoio para a tarefa dos geógrafos, tanto nas áreas de geografia física como de geografia humana. Qualquer tipo de levantamento espacial que seja feito deve ser indicado, posteriormente representado graficamente, comparado com o resto do espaço. Antigamente, fazer isso, antes do GPS, era extremadamente trabalhoso, demorado e caro. Hoje é só ir com um aparelhinho, que custa R$300, apertar um botão e se tem as coordenadas de um determinado local. Eu estou fazendo geografia da saúde, por exemplo, e eu preciso saber em que lugares da cidade aparecem focos de dengue, por exemplo. É só chegar ao lugar e apertar um botão no equipamento, um pequeno equipamento do tamanho de um telefone celular. Então, o GPS realmente é uma ferramenta muito, muito importante como auxiliar das tarefas geográficas. E nós temos, dentro do curso de cartografia, especialmente da cartografia, da disciplina que se chama cartografia sistemática, temos aulas para uso e manuseio destes equipamentos e aulas práticas com esta metodologia. E os programas de cartografia digital existentes poderiam também ser pensados como softwares didáticos para uso no ensino médio, por exemplo? Dentro dos programas de computador da cartografia digital e dos sistemas de informações geográficas, existem diferentes níveis de dificuldades. Alguns deles são realmente com muitas dificuldades e não poderiam ser pensados a nível do ensino médio. No entanto, há outros que foram pensados com outro sentido e podem ser utilizados no nível médio. Há um software, por exemplo, um software gratuito, foi desenvolvido na França, se chama Fil-Cartó, e esse software, nós temos um projeto de pesquisa que está sendo justamente em introduzir esse software
nos cursos de ensino médio. E realmente os alunos mostram um interesse muito grande em usar o programa, e o nível de dificuldade é perfeitamente aceitável por parte deles. Inclusive, um dos problemas da tão falada incorporação da informática nos jovens é justamente a inexistência de softwares educativos que eles possam usar. Esse software, por exemplo, é uma boa alternativa para levar o ensino da cartografia através do computador para a escola, e para incentivar aos alunos a utilizar o computador como ferramenta, como instrumento de aprendizagem. Pegando a fala do professor Rafa aí sobre a entrada, né, do computador, dessas novas tecnologias para o ensino, quando se propôs essa reforma, né, que a reitoria investiu bastante no sentido de procurar fazer com que os departamentos assumissem esse novo projeto de licenciatura, não foi somente querer unir o bacharelado à licenciatura, chamar os departamentos a colaborar na formação do professor. Eles sentiram também que existia um problema sério, que era a questão dos recursos, né? E a Universidade de São Paulo, por ser uma das mais ricas, e também a pró-reitora, preocupada para que se implantasse efetivamente esse avanço no sentido do programa da CIL, ela passou a oferecer financiamento, ajudar para equipar, né? Claro que dentro dos limites que a universidade tem, mas equipar os laboratórios, equipar os departamentos naquilo que fosse necessário para ajudar os alunos com essas novas tecnologias no sentido da formação do professor. É óbvio que eu tenho muita preocupação que o uso indiscriminado da internet afugente os alunos da pesquisa livresca, vamos assim dizer, das bibliotecas, né? Porque pelo computador, pela internet, você tem as coisas praticamente prontas. Agora, cabe a nós, professores, tomarmos o cuidado, né, de não fazer dos nossos alunos robozinhos e literatura do computador. Bom, este foi o Entrevista do Mês. Agradecemos à Coordenadoria de Comunicação Social da USP e agradecemos também a participação do professor Francisco Scalato e do professor Jorge Rafa. Muito obrigado.